Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa live sobre jejum na perspectiva do Ayurveda e do Vedanta. Aguardando aqui Swami Mahavir entrar, nós vamos bater um papo sobre jejum. Já falei algumas vezes sobre jejum na perspectiva do Ayurveda, só que dessa vez a gente vai falar um pouco também sobre o jejum de Ekadasi. Vocês já vão saber o que significa Ekadasi, né? Mas é um jejum espiritual. Em alguns locais, em algumas datas, salve, salve, Dalit, a Patrícia, a Badia, tudo bom, gente? Então, estava falando aqui, o Maharaj entrou aqui agora, boa noite a todos. Estou aguardando aqui ele chamar para participação aqui em, em grupo, né? Pronto. Aguardando só ele entrar aqui. Opa, tá entrando aí. Hare Hari- Krishna, Prabhu. Ah, tá me ouvindo bem, Maharaj? Sim, te ouço bem. Se me ouve bem também? Estou te ouvindo. Boa Joia. noite, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí para a nossa live especial sobre jejum na perspectiva do Ayurveda e do Vedanta, com a presença de Swami Mahavir, que é monge da tradição Vaishnava e vai falar um pouco sobre o como que o Vedanta, né, como que principalmente a linha do Vedanta Vaishnava, ela aborda essa questão do jejum, principalmente relacionado ao Ekadasi, né, um, um grupo, né, sobre essa prática do jejum de Ekadasi, onde ele fala sobre todos os aspectos importantes, como funciona o jejum de Ekadasi, como aplicar isso no nosso dia a dia, e é uma prática assim, muito, muito importante, né? Dentro das práticas espirituais, né? Me corrija se eu estiver falando errado, Maharaj. Tá tudo certo. Quer falar um pouquinho, então? Se apresentar? Bom, primeiramente agradecer mais uma vez o seu convite. É a nossa segunda live fazendo essa, essa conexão entre Ayurveda e Vedanta. E, enfim, fico muito honrado por poder participar mais uma vez. Dar as boas-vindas a todos que estão aqui ao vivo e todos que estão assistindo também gravado depois. E, enfim, acho que o tema de hoje é um tema bastante profundo, muito interessante. E, mais uma vez, eu acho que o pessoal que está assistindo vai ser muito beneficiado com todo esse conteúdo que a gente vai compartilhar hoje. Eu que agradeço a sua presença mais uma vez, né? Para quem não sabe, quem não assistiu às nossas lives, a nossa live anterior foi sobre os trigunas, né? Um tópico assim também que a gente pôde fazer essa correlação muito bacana, né? Entre o Ayurveda e o Vedanta, né? E hoje a gente vai falar sobre jejum, né? Então, você queria começar falando? Não, você pode começar. Tá. Bom, então, assim, o jejum, né? Dentro da perspectiva do Ayurveda, ele é feito quando a gente quer aumentar o atributo de leveza no nosso corpo, né?
Normalmente, o estilo de vida que a gente leva, a alimentação que a gente faz, a falta de exercício e uma série de outros hábitos, né, levam a gente a acumular mais do que a gente precisa, né? A gente faz várias refeições ao dia, a gente come comida pesada, a gente não faz exercício. Então, isso vai aumentando o atributo de peso no corpo, ou seja, a sensação de peso, né? Até mesmo o peso físico mesmo, né? O peso corporal, né? E isso vai gerando uma série de problemas, né? Uma série de distúrbios que são derivados do excesso de nutrição, né? São chamados de distúrbios Santarpana, tá? E a terapia de Langana, então, é empregada quando há esses excessos, né? E a terapia de jejum, né, chamada de Langana, Langana é aquilo que promove leveza no corpo, né? Ela é indicada justo nesses momentos, né? Quando há algum tipo desses distúrbios, né? Ou mesmo se o indivíduo ele está com um processo digestivo enfraquecido, ruim por conta dos excessos, né? Então ele pode e deve, né? O Ayurveda fala que a gente deve se alimentar somente quando a gente sentir fome real, né? E então, se a gente não sente fome, se a gente está se sentindo pesado, ou se a gente sente que a comida da refeição anterior ainda não foi digerida, então esse não é o momento adequado da gente se alimentar, né? Aí o jejum é indicado, tá? Quer falar um pouquinho, Maharaj? Bom, você fez uma pequena introdução, né, sobre a parte mais técnica, mais fisiológica ah, do jejum. E mas o jejum também tem o seu lado espiritual, né, que é justamente o que eu venho complementar aqui hoje, ah, especialmente o jejum do Ekadas, né, que é um jejum que tem se popularizado cada vez mais no Ocidente e aqui no Brasil especialmente nós temos alguns grupos que vêm já propagando, difundindo o Ekadas e tem se tornado muito popular, né? Eu mesmo tenho um grupo que eu coordeno já há alguns anos, que é o Veda e Jejum de Ekadas. Mas antes desse grupo, eu fazia parte de um outro grupo que desde 2015 a gente vem divulgando o jejum do Ekadashi, né, aqui no Brasil. E aí depois eu acabei criando esse outro grupo em 2019. Tá? E os benefícios são inúmeros. Né? A gente fica sempre atento aos depoimentos, a gente pede para que as pessoas deixem os seus depoimentos, as suas, enfim, as suas experiências, né, de como foi o jejum, o que aconteceu. E não é assim difícil encontrar pessoas que relatam milagres, bênçãos que elas conquistaram, enfim, ou na parte realmente física, conseguiram, por exemplo, abandonar um vício, né? Por exemplo, da carne, do cigarro, do café, né? Ou de alguma outra droga mais pesada. Enfim, inúmeros benefícios, né? Porque o jejum do Ekadashi, ele é um jejum que eu diria completo, em todos os sentidos. Ele não é apenas um jejum que vai trazer essa leveza, como você ah, apresentou, mas também ele trabalha a parte espiritual, né, de maneira muito intensa. Né? Então, enfim, não sei se eu poderia já começar a explicar sobre o jejum do Ekadashi, os seus detalhes, ou se você quer fazer alguma... Não, fala para a gente, eu acho que é legal falar para a gente sobre o que significa ECADA, assim, né, para o pessoal entender, né, qual é o momento apropriado da gente fazer e o que significa ECADA, assim, né? Perfeito. Então, ah, existem diferentes, vamos dizer,
motivos para você fazer um jejum espiritual, né? Então, por exemplo, cada dia da semana você tem uma referência a um planeta, né, e a um semideus, né? Então, por exemplo, a Sombar, no caso, né, que seria segunda-feira, Monday, né, que é o dia da lua, é representado por Shiva, né, cujo nome é Shom, ou Soma, né? Ah, então, tem aqueles que precisam fazer jejuns nas segundas-feiras para, por exemplo, ativar algum efeito da Lua no seu mapa astrológico ou para, vamos dizer, amenizar um efeito negativo dessa Lua ou porque quer satisfazer o Senhor Shiva. Então, assim, você encontra para cada dia da semana um, uma relação com planetas e com semideuses, tá? De modo geral. Então você tem esse tipo de jejum que é feito na cultura védica, né, para fins astrológicos, né, ou devocionais, no caso, quem adora diferentes semideuses, né, como Suryadeva, Shiva, Ganesha, enfim, Durga, é, enfim, dentre outros, né? Bom, mas o jejum de Ekadashi, ele é um jejum especial que acontece a cada 15 dias. Tá? A palavra Ekadashi significa 11º. É o 11º dia da lua cheia e da lua nova. Tá? Ou seja, da lua crescente e da lua minguante. Então, nós sabemos que a lua ela tem 2 ciclos de 14 dias. Né? Um ciclo em que ela cresce, um ciclo em que ela diminui. Tá? Então, você tem 2 Ekadashis por mês, tá? Por mês lunar. Então, cada dia lunar é chamado de Titi, né? Cada período lunar, né? Seriam os dias lunares, são as Titis. O Ekadashi é uma dessas Titis. Tá? Então, são 14 Titis. E, e já foi comprovado cientificamente, né? E a tradição também relata isso nas escrituras, que o melhor dia para você fazer jejum, independente de qualquer coisa, é no Ekadashi. Tá? E o Ekadashi está ligado à deidade de Krishna. Tá? Então, nos Vedas, Krishna é Deus. Né? Ou seja, ele já tem uma função superior a todos os outros semideuses. Né? E o que os Vedas explicam é o seguinte, se você quiser satisfazer o universo inteiro, né, satisfaça a Krishna. Porque se Krishna estiver satisfeito, automaticamente tudo estará a seu favor. Então, você pode substituir o jejum de qualquer dia da semana pelo jejum do Ekadashi. Tá? Esse já é o primeiro benefício do Ekadashi, assim, espiritual. Né? E o benefício físico, no caso, seria porque quando a gente está se aproximando da lua cheia e da lua nova, né, o nosso corpo começa a sofrer uma série de transformações, né? Principalmente na lua cheia, a nossa mente fica muito agitada, né? O corpo fica muito inchado, né? Porque a lua ela mexe com tudo que tem água aqui nesse planeta, né? Ela levanta as marés, enfim, uma série de coisas, né? Então, qual que é o segredo de você jejuar no Ekadashi? Ou seja, 3 dias antes da lua cheia ou 3 dias antes da lua nova. É você preparar o seu corpo para justamente não sofrer tanto com os efeitos negativos dessas luas. Então você faz um jejum, né? E esse jejum ele precisa ser restrito de grãos, né? Aqui entenda-se grãos por leguminosas, cereais, enfim, e outros, né, semelhantes. Além disso, alho, cebola, carnes, né, álcool, qualquer tipo de entorpecente, você precisa evitar durante o dia do Ekadashi. Né? Então, você vai ficar praticamente 36 horas mais ou menos em jejum. Né? Para quem não consegue fazer o jejum completo, você pode beber água ou comer alimentos que não são esses proibidos que eu mencionei. Ou seja, você pode comer frutas, legumes, castanhas, laticínios, caso você
né, consuma. E assim você pode passar bem o seu Ekadashi sem precisar ficar sem comer. Muita gente tem que trabalhar, às vezes cai dia de semana, né? Mas ao mesmo tempo você vai ter aquele benefício. Por quê? Porque os grãos, eles funcionam como esponjas, tá? Então, agora você está bebendo água, né? Os grãos, eles absorvem muita água, né? Eles demandam muita água para serem digeridos. Você vê o exemplo do arroz, por exemplo. O arroz é plantado dentro da água, né? Ele tem que ser pré-cozido para soltar a casca, né? Depois você tem que novamente cozinhar o arroz para poder consumi-lo, né? Ou seja, ele consome muita água, ele absorve muita água. O tempo inteiro os grãos estão absorvendo muita água. Então, quando você faz o jejum, especialmente de grãos, durante o Ekadashi, você está evitando o acúmulo de água, né, dentro do seu organismo, o acúmulo desnecessário de água dentro, né, enfim, do seu organismo, o que vai depois ser, vamos dizer assim, um local favorável para manifestação de doenças, né, ou de distúrbios causados pela lua, tá? Então, esse é o lado, a explicação fisiológica do Ekadashi, né? E a parte espiritual é muito importante também da gente explicar. Vamos analisar a palavra jejum no sânscrito primeiro, né? O que significa jejum em sânscrito? A palavra é upavasa. Upavasa é uma combinação de duas palavras. Upa significa próximo de, e vasa significa residir. Ou seja, você passa a estar mais próximo de algo. Mas o que seria esse algo? Né? Esse algo seria Deus, seria a sua espiritualidade. Tá? Então, o jejum ele é utilizado em diversas outras culturas para fins espirituais, né? Para fins de autoconhecimento, né? Para fins de meditação, para fins de obtenção de algum tipo de revelação, né? De algum entendimento que você busca, de alguma clareza mental, espiritual que você busca, né? Então perceba que a palavra jejum em si, ela já traz uma conotação espiritual, muito mais do que fisiológica, né? Então o aspecto físico, ele é mais uma consequência do que um objetivo, né? Vamos dizer assim, né? Principal, né? Então, isso por quê? Porque se a gente analisar toda a literatura, né, do Ayurveda, você vê que tem várias referências, né, à prática espiritual como sendo um determinante, né, para a sua saúde física, né? Você pode Totalmente. depois trazer uma série de outros exemplos que eu não sei, mas a gente sabe que funciona dessa maneira, né? Eu me lembro que você comentou comigo, né, há uns dias atrás, que o Ayurveda recomenda a primeira atividade que você deve fazer pela manhã é meditar em Deus, lembrar-se de Vishnu, né? Ou seja, se a vida espiritual não estiver conectada com o seu dia a dia, desde a primeira coisa que você faz até a última que você faz antes de você dormir, você não terá uma boa saúde física, né? A gente comentou um pouco disso na primeira live também, né? Então está tudo sempre muito conectado, porém a guia disso tudo é a parte espiritual, né? Então o Ekadashi ele tem essa função, né? Ele tem essa função de permitir que você se aproxime de Deus, se aproxime da sua alma, se aproxime da verdade, né? Promova uma reflexão profunda na sua vida, né? Essa é a função, vamos dizer assim, do jejum de Ekadashi. Muito bom. Assim, você falou umas coisas que me chamaram a atenção, né? Que foi essa questão da água, né? E da capacidade dos grãos de absorverem água, né? E a gente vê também, né? Que isso é um elemento relacionado ao dosha kapha, né? Água, né? Então, quando a gente consome muita comida, muitos alimentos, então vai aumentando o
a marrabuta, principalmente o marrabuta, esse elemento, né, água, né? E aumentando a água, né, a grava-cafa pode agravar a ama também, né, e gerar vários distúrbios, né, esses distúrbios que eu falei, né, relacionados aí com excesso de nutrição, né, e aí você pode ter obesidade, distúrbios digestivos inúmeros, e uma série de outras doenças, né, que estão, câncer e outras doenças que estão relacionadas com o excesso de substância que a gente vai acumulando no nosso corpo, que vai apagando aquele que é um dos elementos fundamentais, é o fogo, né? Então, se a gente pode fazer uma relação, né, do fogo e como que a gente nutre esse fogo, né? Se você tem uma fogueira, né, com um foguinho baixo, né, e você joga muita lenha em cima daquele fogo, você abafa aquele fogo automaticamente, né? Então, se esse foguinho está baixo, o que você tem que fazer? Você tem que jogar uma palha e soprar aquela palha, né? Você vê que são elementos mais leves, né, que vão ajudar a aumentar a combustão daquele fogo, né? Ou até mesmo, né, você jogar, por exemplo, um pouco de álcool, né, que são substâncias que são iguais ao Agni, né, e vão promover esse Agni, né? Então, nesse sentido, quando a gente está pensando, né, em termos fisiológicos, né, eu que, enfim, trabalho com isso e vejo isso acontecer a todo momento, a todo instante, né, o que mais gera problema é o excesso que a gente faz, né? A gente come demais, a gente come sem ter digerido a refeição anterior, a gente come porque é gostoso, a gente come em horários inapropriados, a gente come e não faz exercício, a gente dorme depois de comer, enfim. E tudo isso, e algumas outras coisas mais, vão gerando esses problemas de saúde, né? E aí o jejum, não necessariamente o jejum onde a gente fica sem comer nada, mas você pode fazer assim, né? Bem como algumas práticas do Ekadasi, né? Fazer um jejum que vai auxiliar nesse processo de combustão, né? De aumentar o Agni, né? Então, para isso a gente usa alimentos mais leves, né? Que não tem tanto o elemento água, né? Mas assim como você falou, né? Que tem mais os elementos a caixa, vaio, né? O espaço, ar, né? Elementos mais leves, né? Bem cozidos, né? Ou seja, a gente já está processando no Agni de fora, né? Que é o fogo que a gente vai cozinhar a comida, né? A escolha de alimentos que não vão agravar o Kapha, né? Enfim. Aí você pode fazer de várias formas. Tem formas onde a pessoa está sem fome nenhuma, por exemplo, ela está com febre, por exemplo, ela está com uma gastroenterite, que está vomitando e está com diarreia, né? Ela está com o Agni totalmente apagado, ou ela pegou, sei lá, às vezes pegou Covid e não tem fome nenhuma, né? Então, nesses casos, é jejum completo, né? Ou seja, a pessoa não come nada mesmo, porque o Agni, ele está deslocado, ele está em outro local, né? E não está dando conta de digerir já o que está ali, né? No caso, por exemplo, a febre, né? O Agni saiu do costo, né? Do trato digestivo e está no plasma. Por isso que há um aumento da temperatura do corpo, porque ele está tentando metabolizar um plasma que está muito pesado, que está muito denso, muito viscoso, né? Então, se você coloca alimento ali, né, naquele momento em que o seu corpo está sobrecarregado, aí você vai passar mal. Aí você pode vomitar, enfim, pode ter reações muito ruins, né? Ou seja, o nosso corpo ele tem uma inteligência, né? Mas nós, como seres ignorantes, acabamos esquecendo dessa inteligência, o que o corpo está falando, e a gente sai comendo. Por quê? Porque falam, né? Às vezes, culturalmente, né? As pessoas, nossos pais, enfim, outras pessoas, né? Mais velhas do que a gente fala, não, você tem que comer, senão você vai passar mal, senão você vai, né, vai piorar e tal. E para o Ayurveda não é bem assim. Né? Exatamente. E para o Ayurveda não é bem assim, é o contrário, né? É o contrário de um conceito que é geral e muitas vezes só piora a situação, né? Então,
enfim, esse é um contexto assim, né, de onde que a gente pode entender a necessidade disso, né? Depois eu vou falar um pouco sobre as formas assim da gente fazer ele, né? Uhum. Tem um estudo bem interessante que é do professor Walter Longo, né, que é do Instituto de Longevidade da Universidade do Sul da Califórnia, que ele fez vários experimentos, né, com restrição calórica, com jejum, né, uma série de coisas. E, enfim, é um estudo bastante assim longo, detalhado, e eu faço referência a esse estudo lá no grupo do Ekadashi, né, que eu coordeno. Tem um guia prático, né, sobre como fazer o Ekadashi. Então, quem tiver interesse depois pode procurar no Facebook ou no Telegram, como Vedas e Jejum de Ekadashi, para poder encontrar mais detalhes, né, sobre esse estudo e sobre também o próprio Ekadashi. Mas só mencionando assim por alto, né, ele, ele concluiu depois de vários testes, testando diferentes tipos de jejuns, uns mais prolongados, uns menos, jejuns diários, como esse jejum intermitente que as pessoas fazem por aí. O que ele concluiu? Que, na verdade, você não precisa fazer uma restrição diária, basta que a cada 15 dias você faça uma restrição total. Né? Aí você consegue com que o seu sistema imunológico, né, se revigore, se revitalize, né, se fortifique, né, e assim você consegue aumentar a produção de leucócitos. Né? É como se fosse uma espécie de interruptor regenerativo que você ativa no seu organismo se você fizer um jejum completo a cada 15 dias. Isso é científico. Tá? Então, isso só vem a corroborar o próprio sentido do Ekadashi, porque ele também ocorre a cada 15 dias. A diferença é que o Ekadashi já diz para você o seguinte: olha, não é a qualquer 15 dias, né? Não é começar a qualquer momento do mês, mas nesse específico dia, que é o 11º dia após a lua cheia e após a lua nova. Então, veja que a ciência védica, né, apesar dela ter sido, vamos dizer assim, apresentada ao mundo quando não haviam computadores, enfim, né, uma série de aparelhos e aparatos que hoje a gente consegue utilizar, ela se prova cada vez mais assertiva, né, verdadeira. Então, quanto mais a ciência moderna avança, mais ela se aproxima da ciência védica. Isso a gente vê dia a dia, né? Quem acompanha aí as pesquisas mais recentes, né? As teses, né? Enfim, tudo mais, pode constatar isso. Né? Então, o que faltou para esse professor, né? Aqui? Faltou o conhecimento holístico da vida, né? Entender que o organismo humano ele está inserido dentro de um contexto cosmológico, né? Que sofre, né? Com todas as transformações, né? Que vêm de fora. Nós somos regidos por esses planetas maiores. É tanto que a astrologia vem para justamente comprovar isso. Né? E a Lua ela tem uma grande influência, não só na parte fisiológica, mas também psíquica. Né? Então é muito importante que você faça esse reset, né? esse restart a cada 15 dias, aproveitando, né, justamente esse movimento da Lua. Porque é o melhor momento para você jejuar. Né? E o nosso corpo, ele é uma máquina. Ele precisa de descanso, como qualquer outra máquina. Né? E a função, né, do jejum é exatamente essa: é você descansar o organismo. Tá, tudo bem, tem dificuldade de fazer um jejum completo, passa mal ou está tomando algum remédio, não tem problema. Faça o jejum apenas de grãos, alho, cebola, carnes e café. Se você conseguir isso, seu corpo já vai ter assim um dia num spa, né? Um dia de férias, né? E vai conseguir te promover muita saúde mais para frente. Então,
é muito interessante a gente ver como quanto mais a ciência moderna avança, mais ela se aproxima, né, da ciência védica. Isso aí é inegável, né? Sem dúvida. Eu já fiz assim algumas vezes o jejum de Ekadasi com essa restrição, né, que você falou, e assim, realmente ele tem um efeito muito interessante, ele promove essa leveza, né, que eu falei, né, que o Ayurveda fala também, né, então, enfim, basicamente comendo frutas, batata, coisas assim que são, assim, que não são grãos, né, e realmente tem um efeito, assim, bem interessante, né, a gente pode pensar, poxa, mas está comendo, mas mesmo assim, né, é uma sabedoria que está intrínseca nos alimentos, né? Outra coisa importante que você falou, né, é que o arroz, né, ele acumula muita água, né? Uma coisa que o Ayurveda fala, né, é que o arroz bom para a gente consumir é quando ele é guardado por 60 dias. Olha que interessante, né? Ou seja, ele, quando é guardado, ele vai perdendo um pouco desse excesso de elemento água e vai ficando mais ruksha, vai ficando mais seco, né? Então, esse arroz é o melhor para a gente consumir, né? Então, a gente vê que tem coisas assim muito óbvio, né? Porque os Vedas, né? Eles vêm de uma mesma origem, né? Então, não poderia ser coisa desconexa, né? Apesar de que, né, uma coisa é o que está lá do Bhagavad Gita, que é uma mensagem totalmente espiritual, outra coisa é o que está no Ayurveda, que é uma mensagem médica, né? Mais do corpo. Você tem a parte também onde o Charaka fala sobre a, as nossas diferentes camadas, sobre a alma, enfim, uma série de aspectos fundamentais, né? Mas são, enfim, ciências que estão ali andando juntas, né? Na verdade, tudo faz parte de um grande pacote que é a cultura védica, né? No Mahabharata, no Ramayana, em todos os livros védicos você encontra referências sobre o Ayurveda, enfim, né, sobre todas essas práticas aí, porque, enfim, a fonte é sempre uma, né? A origem de todo esse conhecimento é Deus, né? Tudo isso é revelado de uma certa forma, né? E muitas vezes inspirado, né? Através de outros homens, né? De outras mulheres que estiveram presentes. Mas voltando a esse ponto da questão do jejum, é muito interessante acompanhando lá no grupo o depoimento das pessoas, porque muitos que vão participar ali pela primeira vez já têm alguma experiência com o jejum, né? Já gosta de fazer um jejum, faz um jejum intermitente, né? Ou faz algum jejum específico por conta de algum planeta, enfim, já tem alguma experiência de jejum, né? E muitos falam, eu não tenho dificuldade nenhuma de fazer o jejum, eu consigo ficar normalmente até o meio-dia sem comer nada, ou eu consigo ficar até as 6 da tarde sem comer nada, né? Ou outros que muitas vezes conseguem ficar até 2, 3, 4 dias, né, em jejum completo ou só bebendo água, mas quando chega no Ekadashi, né, por incrível que pareça, sente uma dificuldade tremenda, né, e tem experiências que ela jamais imaginaria ter fazendo um jejum. Né, porque aquele período é um período muito forte, muito intenso, né, e muita gente se surpreende com isso. Né? Então, assim, o Ekadashi ele tem 1 hora para começar e 1 hora para terminar. E você precisa quebrar o jejum do Ekadashi naquela hora determinada, que é um período geralmente de 2 horas, né, do dia seguinte, que você tem para consumir algum alimento que você não consumiu no dia anterior, né, que foi o jejum. Muita gente pergunta, mas por que essa rigidez, né, de quebrar dentro desse horário? É porque isso vai determinar que o seu jejum foi feito no Ekadashi, não em outro período, né? Aí já entra a parte espiritual da coisa, tá? Então, é uma experiência muito intensa, né? E muitas pessoas relatam dores de cabeça, pessoas que já faziam jejum,
Mas no Ekadashi, ela sente muita dor de cabeça, né? Enjoo, né? Tontura, queda de pressão, né? E não consegue entender por que, né, nesse dia isso aconteceu e nos outros dias nunca havia acontecido, né? Então, a gente percebe por essas e outras observações, né, o quão poderoso é esse jejum, né? Sem falar da parte das bênçãos, né? Porque é um jejum que permite que você peça bênçãos. Então, no momento em que você vai quebrar esse jejum, você pode fazer um pedido, né? Você pode mentalizar alguma coisa, né? E geralmente a pessoa ela é atendida, né? Não é difícil você ver pessoas relatando lá no grupo que tiveram os seus pedidos atendidos, que conseguiram uma bênção, que conseguiram resolver algum problema das suas vidas, né? Isso vai mais além ainda, né? Por exemplo, pessoas que estão no leito de morte, por algum motivo estão sofrendo muito, não conseguem abandonar o corpo, tá? Estão no hospital ou sofreram algum acidente, enfim, estão ali padecendo, mas não conseguem abandonar o corpo, inclusive animais, tá? O que você pode fazer? Se você é uma pessoa que já pratica Ekadashi, né, já fez alguns Ekadashis, você pode ir no ouvido direito daquela pessoa, ou daquele animal, ou de qualquer ser vivo, de modo geral, né? E você fala no ouvido daquela pessoa, ou daquele ser, né? Eu estou transferindo para você o benefício de um Ekadashi meu. Tá? Naquele momento, a pessoa recebe este mérito, né, este benefício, né, que aqui no caso é o benefício espiritual, né, desse jejum, né, e a pessoa ou aquele ser consegue abandonar o corpo de maneira muito tranquila e rápida e sem dor, né? Isso a gente já viu. O meu mestre uma vez orientou que isso fosse feito, por exemplo, para um cavalo que em determinado local tinha sido picado por uma cobra, né, estava ali sofrendo muito, né, não tinha mais o que fazer, e ele rapidamente pediu que uma pessoa fosse até o ouvido do cavalo e transmitisse para ele, né, o benefício de um Ekadashi. Ele abandonou o corpo quase que imediatamente, após ter recebido aquele benefício e, né, teve um destino aí, vamos dizer, favorável. Tá? Isso acontece com pessoas, isso é muito comum. Tá? Eu que estou sempre envolvido com essa parte espiritual, atendendo muita gente, eu já sei de inúmeros casos, né, de pessoas que estavam ali com muita dificuldade e após terem recebido esse benefício do Ekadashi, abandonaram o corpo de maneira bastante pacífica. Muito bom, muito bom. Eu lembrando aqui de um processo de Yamapachana, né? Que é um processo que a gente faz para digerir ama, aumentar o Agni. É um processo assim bem forte, né? Eu acho que foi o mais intenso que eu fiz, né? O pessoal chia bastante, né? Às vezes quando eu passo uma dieta anti-ama, enfim, que é uma dieta que tem arroz, feijão, legumes, algumas frutas, enfim, tudo cozido. Mas eu nunca fiz uma coisa tão longa quanto eu fiz, quanto eu tive essa oportunidade de experimentar, né? E foi um jejum de só caldos, né? No almoço e no jantar, né? Então era durante 7 dias, durante uma semana, né? Só caldo mesmo, né? Nada líquido, né? Então era caldo de arroz, né? Que é chamado de manda, né? É uma parte de arroz para 14 de água, cozido, você toma só água, né? Na verdade é só para uma hidratação, né, do corpo, né? E à noite era um caldo de um tubérculo, né? Mas em forma de caldo mesmo, né? Com bastante água, né? Eu fiquei lá por uma semana, né? A gente estava num retiro, descansando, a fisiologia estava bem relaxada, né? Praticando meditação, e isso teve um efeito assim fantástico, maravilhoso, né? No nível físico, no nível de trazer também muita clareza para a mente, né? Aumentar esse atributo, né, de sattva na mente, né?
uma melhora assim no processo de digestão, mais leveza no corpo. Eu perdi 4 quilos nesse processo que eu fiz, né? Então, sempre, né, que a gente está fazendo esse processo de redução, de restrição, né, e essa palavra é uma palavra que ela, ela pode trazer assim uma série de questões psicológicas, né, para as pessoas. Eu vejo isso, né? Muitos têm medo de certas restrições, né? E muitas vezes é o oposto daquilo que a gente imagina, né? Às vezes a restrição ela é excelente, é o remédio que a gente precisa, né? E, enfim, a gente sabe, né, por Ayurveda, que igual aumenta igual e oposto diminui oposto, né? O princípio de Samana e Vishesha, né? Então a gente está acumulando muito mais do que a gente precisa, né? O próprio Charaka fala que a gente deve se alimentar somente 2 vezes por dia, né? Ele fala que a primeira refeição do dia deve ser feita somente quando a refeição do dia anterior tiver sido digerida. E a segunda refeição somente quando a primeira refeição do dia tiver sido digerida. Ou seja, significa que já existe aí, né, um conceito que a ideia do jejum intermitente traz, né, que você tem que ficar horas sem comer e tal, já existia naquela época, né, que o Charaka escreveu o Charaka Samhita, né? Então ele deixa claro isso, né? Ele é dito também, né, que a pessoa que come uma vez é um yogi, a pessoa que come 2 vezes é um rogi, né? Ou seja, 2 vezes ou mais, quem come 2 vezes, aí ele fala, quem come 3 vezes está morto. É um ditado que o pessoal da Índia fala, né? Ou seja, enfim, a gente está usando de forma muito equivocada o nosso corpo. E é por isso que as pessoas vão adoecendo, né? E sim, é verdade. E o jejum do Ekadashi, ele ajuda, inclusive, nós regularmos, né, os nossos ímpetos, né? Ou seja, o nosso desejo de comer, né, enfim, ou de desfrutar de alguma coisa é reduzido, né, com a prática do Ekadashi. Eu quero fazer uma citação aqui, que é do Ayurveda Sutrashtanam 14:17, é um verso que se refere ao jejum do Ekadashi, né, que diz o seguinte: jejuar no Ekadashi traz limpeza dos órgãos dos sentidos e do funcionamento motor, adequada excreção de toxinas, fome e sede governáveis, purificação do pericárdio, relaxamento da tensão corporal, aumento da alegria e diminuição da ansiedade e da apatia. Então vejam tudo que um simples jejum pode causar na sua vida, né? Principalmente, eu ressaltaria aqui a ansiedade, né, que é talvez um dos maiores males, né, da humanidade hoje em dia. Então, você simplesmente fazer esse jejum, né, dentro do dia específico, do horário específico, né, vai permitir que você comece a se autorregular, auto-harmonizar naturalmente. Tudo que o seu corpo precisa é de ter um tempo para que ele se autorregule, né? Por mais que você não siga essa dieta tão estrita como, né, você mencionou durante, né, a sua semana, mas se naquele dia você fizer um jejum, você consegue pelo menos recuperar, né, isso que foi aí perdido, porque é difícil, né, a gente se alimentar tão pouco, né? E eu vejo que até na própria Índia, os indianos não conseguem comer 2 vezes por dia, né? Indiano, Não, é isso, inclusive, porque esse conhecimento que a gente está sabe? falando é um conhecimento do Ayurveda, né? Enfim, não é todo mundo que tem esse Não, é para conhecimento, né? yogi mesmo. Eu diria que até 2 vezes por dia é para yogi. Enfim, mas uma coisa, se a gente puder, né, conseguir observar pelo menos a nossa fome real, né, já é uma coisa grande, né, já é uma coisa assim que já nos dá um norte, né, que não comer por uma coisa que é uma compulsão, né, como você me falou, né, muitas vezes a ansiedade, né, e outras emoções e outros fatores, né,
a própria paixão, né? Eu digo, quando eu falo paixão, eu estou me referindo à gula, né? Essa coisa de comer porque é gostoso. Tem muitas A vezes, né? compensação, né? A gente usa o Exatamente, alimento para compensar alguns vazios, né? Alguns distúrbios aí que a gente tem. E exatamente. aí vai. Enfim, então a gente não tem esse contato com o nosso corpo, né? A gente não foi ensinado, né? Culturalmente, a nossa cultura ela é uma cultura muito materialista, né? No sentido de que você come porque é gostoso, né? Você tem que acumular, você tem que, né? Enfim, tudo que não é algo que vai te trazer um crescimento, né? Um desenvolvimento espiritual. Pelo contrário, né? É só o olhar para fora, né? É só aquilo que está de fora, né? E quando a gente olha, né? Nesse lugar que são os Vedas, né? A gente vê que, opa, peraí, é bem diferente, né? É bem diferente, né? Até quando a gente vai estudar também sobre esses códigos de conduta moral e ética do Ayurveda, né? Assim, são totalmente muitos espirituais, muitos, né, que trazem um código de conduta, né, do convívio benéfico com todos os seres, enfim. Então, são coisas assim, né, que diferem da nossa realidade, da nossa sociedade moderna, né? Sim. Talvez você pudesse explicar um pouco mais em relação a essa questão que aqui no Ocidente tem essa ideia de que você tem que fazer um de jejum de rei, né? Um almoço de príncipe e um jantar de mendigo, não é isso mais ou menos que falam? É muito bom, muito boa. Então, Como que o Ayurveda vê essa coisa? muito bom, excelente. Para o Ayurveda, né, existe um fator fundamental que é o nosso Agni, né? Ou seja, o nosso fogo digestivo. Esse fogo digestivo, ele está também na natureza. Desculpa, digestivo não, esse fogo, né, esse elemento fogo, ele também está presente na natureza. Né? Se a gente olha para fora, o Sol, né, é o que representa esse fogo externo. Da mesma forma que o Sol ele se manifesta no céu, o nosso sistema digestivo também está se manifestando. Tá? Ou seja, quando o Sol está a pino, é o momento em que o nosso Agni está no ápice, ou seja, o nosso corpo ele está produzindo a maior quantidade de enzimas digestivas. Quando o Sol está nascendo e quando o Sol se põe, essas enzimas já estão diminuindo. Né? Então, é um conceito que para o Ayurveda é um pouco diferente. Né? O que pauta esse conceito é o Agni. Né? E o Agni está no seu ápice quando o Sol está a pino. Né? Então, isso também é um conceito que vai variar de pessoa para pessoa, né? Principalmente de manhã e no final do dia. Né? Tem pessoas que cultivam bem o Agni e então pode ser que tenham boa fome de manhã, mas não a ponto de você fazer a maior refeição pela manhã, né? E outras pessoas também têm um pouco mais de fome também no final do dia, tá? Mas se a gente come muito também no final do dia, isso pode gerar problemas, né? Porque você vai dormir, né? E uma vez que você vai dormir, o seu sistema ele precisa, não pode estar trabalhando. Se o corpo está trabalhando, a sua mente vai trabalhar também. Então isso vai gerar insônia. Por quê? Existe um movimento ali no corpo para digerir a comida, para fazer ela se movimentar, né? E aí você vai ter insônia. Então, o que a gente entende disso? Né? Que no meio do dia, né, se o Agni está bom, você vai ter a fome máxima. E se você tem pouca fome de manhã, o ideal é que você estimule o Agni, e o exercício é a melhor forma de estimular, né? E comer pouco. Se tem pouca fome, comer pouco. Né? Mas se está sem fome, espera vir a fome grande.
né, e comer no ápice. E no final do dia, a mesma coisa também, né, não comer muito ou comer uma comida que seja um pouco mais para líquida, pastosa, né, se você está com acne mais ou menos, né, sabendo que você vai dormir. Né, então, enfim, essa é a ideia. Né? Então, a refeição maior tem que ser ao meio-dia, não ao acordar, né? Basicamente. Exatamente, exatamente. Olha, eu me lembrei agora de um professor que ele falava exatamente esse princípio, né? Que quando a gente acorda, a gente tem que comer assim, tipo um bife, né? E aí, enfim, ele era um professor muito com o rosto bem vermelho, né? Que você via que ele tinha Pita, muito bem pita moderado. é, enfim, aí ele acabou falecendo, coitado, de um ataque cardíaco, né? Então, enfim, são conceitos que muitas vezes a gente vê e que, né, não tem essa conexão com a nossa fisiologia e com a natureza. Né? E uma vez que você se desconecta com o seu sistema e com a natureza, você adoece. Essa é a questão. É. Uma coisa interessante em relação a essa alimentação, né, a ser 2 vezes por dia, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, né, quando ele estabeleceu os seus ashrams, né, aqui no Ocidente, né, foi quando ele de fato começou a pregar, né? Antes ele não tinha nada na Índia, né? Assim, não criou ashram na Índia. Então, assim, os primeiros ashrams que ele de fato é, dirigiu foram aqui no Ocidente. Ele estabeleceu 2 refeições diárias, tá? Como regra, tá? Para todos os templos da ISKCON, basicamente. Então, era mais ou menos às 10 horas da manhã e às 5 horas da tarde, tá? Então, e é assim até hoje em muitos templos, muitos templos. Tá? Bem interessante, né? Tem um ponto importante que o pessoal, né, os monges, eles acordam bem cedo, né, Maharaj? Você pode falar até melhor do que eu, né? Então, uma Três vez que... horas, 3, 3:30 da manhã. Exatamente. Então, você vê que já tem é, um Agni sendo estimulado de diversas formas, né? Através dos mantras, através né, do serviço ali do ashram, né? Então, chega 10 horas da manhã, né, que é E quando almoçar. o Agni, né, ele entra na hora do Pita, né, que é entre 10 e 2 da manhã, né? Então, ou seja, ele já acordando 3 horas, 4 horas da manhã, ele já estimulou o Agni dele. Aí chega no início do horário Pita, ele já está com a fome máxima, né? Então, isso é um ponto, né, importante, né? Porque, como eu falei, meio-dia, né, é o horário, mas para um praticante espiritual, né, para um sannyasi, né, então você tem essa condição, né, que é diferenciada, né? Então, mas aí, né, você entende, né, que 10 horas é o horário de início do horário do Agni, né, e também no final do dia também já é um horário que o Agni já está em declínio, né, que ele dorme cedo também, né? Enfim, Antes do provável pôr do que, sol, né? olha aí, então você vê que, né, é bem Dorme cedo em conectado, né? termos, né? Isso é mais ou menos assim uma espécie assim de mito, né? O monge dorme cedo. Na verdade, a gente não dorme cedo, porque é muito serviço, é muita coisa para fazer e a gente dorme relativamente assim tarde, vamos dizer, 10 horas mais ou menos, é a média, vai. Tem quem durma até mais tarde e tem quem consiga deitar um pouco mais cedo, mas é por aí, entre 9, 10 e 11 e acorda às 3 normal, entendeu? Normal. É. Tá certo. Porque a gente tem muita energia, então a gente não precisa dormir tanto, né? Aham. Para uma pessoa comum, é, tem que dormir 8, 9, 10 horas por dia, a gente não precisa dormir tanto, né? A gente fica bem com 5, 6 horas de sono, né? Porque a prática espiritual, ela também, ah, ela meio que ah, reestrutura o seu organismo, né? Então, assim, você recebe muita energia da prática espiritual em si, porque é muito importante a gente também
trazer aqui um ponto interessante, que é o seguinte. Quando a gente começa a fazer jejum, né, eu já fiz jejum de 4 dias, né, por exemplo. Né, 4 dias foram 2 dias a seco e com mais 2 dias bebendo água. Né? A gente começa a desfazer uma ideia de que sem comida a gente não vai ter energia, de que sem comida a gente não vive. Né? Isso é uma grande ilusão, uma grande falácia. Né? E aí, quando você, obviamente, se aprofunda na espiritualidade, você entende que a energia, de fato, ela não vem do alimento em si, mas ela vem da conexão com a fonte da energia divina, né, que é Deus, que é Krishna. Né? Então, principalmente através do recitar dos mantras, né, das orações, né, tudo isso gera muita energia, que é uma energia que não é mais uma energia de 5 elementos, né? Não é uma combustão de 5 elementos que você faz através do seu Jataragni e você vai transformar aquilo em energia né, energia, vamos dizer, mecânica. Né? Não. É uma energia que está movendo a tua alma. Né? E se a alma estiver movendo, o corpo vai automaticamente. Né? Tanto que a gente observa um fator, não, um fato muito interessante que é o seguinte: pessoas comuns, elas morrem de fome, elas ficam desnutridas, bota aí com 15 dias, né, 30 dias sem comer, ou sem comer bem, a pessoa morre. Né? Mas por que um yogi não morre depois de 6 meses sem ingerir nada? Né? Essa pergunta é muito importante de ser feita. Então, a gente não morre de fome ou de desnutrição. A gente morre por desconexão com a fonte suprema de energia, né? Que é Deus. Então, se a sua mente está conectada, se a sua alma está vibrando naquela frequência divina, naquela yoga, naquela união, naquela conexão com o divino, automaticamente o seu corpo físico e grosseiro vai responder positivamente, porque quem governa é a alma. Né? Não é o corpo grosseiro que está governando, é a alma que está governando. Então, se a alma estiver nutrida, né, pela sua relação com Deus, pelo seu yoga, automaticamente o corpo físico responde. Né? Quantos exemplos nós temos na literatura védica, né, de grandes santos que ficaram meses e anos sem comer, ou comendo muito pouco, né, ou comendo muito pouco, e fazendo atividades físicas intensas e constantes. Não é que eles ficavam só sentados ou deitados, não. Ao contrário, né? E principalmente durante o jejum de Ekadashi, né? Muita gente às vezes fica assim que não tem energia para nada, né? E perguntam para mim, mas o que eu faço, né? Eu falo, olha, eu faço qualquer trabalho no Ekadashi em jejum completo sem nenhum problema, né? Por exemplo, amanhã é o dia do nascimento de Krishna, né? É o famoso Janmashtami. E é uma regra que nós temos que jejuar até meia-noite, né, de amanhã. Ou seja, vão ser mais do que 24 horas, né, de jejum. E é um dia que a gente tem muita atividade, porque são grandes festivais, principalmente na Índia, né? Muita coisa, tem que cozinhar para muita gente, porque, né, tem que servir depois prachada de noite, decoração, puja, enfim, uma série de coisas. Então você passa o dia fazendo muitas atividades físicas, intelectuais, né? Mas você simplesmente não se cansa. E você vai até a meia-noite, depois você faz toda a cerimônia, né, de banho das deidades, depois você tem que distribuir prachada para todos os convidados, né? E depois os monges são os últimos a comer. Vai comer lá para 1h30, 2 horas da manhã, entendeu? Sem parar, sem parar. No dia seguinte, tem a festa de aniversário de Krishna, né? Porque são 2 dias, né? Aí você tem que novamente preparar tudo, cozinhar tudo, né? Servir para as pessoas. Então são praticamente 3, 4 dias assim muito intensos, né? E a gente não para.
E ninguém tem dor de cabeça, ninguém tem fraqueza, ninguém tem queda de pressão, absolutamente. Né? Por quê? Porque é uma atividade espiritual. Há uma conexão com a fonte, né? Com a fonte original da energia. De onde vem essa energia? Né? No Bhagavad Gita, né, Krishna diz, né, que o que nutre os grãos, os vegetais, é o néctar que vem da lua, certo? Mas o que dá o poder da lua? Né? De onde a lua pega o seu poder? Né? Ela pega de Deus. Né? É Deus quem é o grande governante, o grande maestro de tudo isso. A energia vem dele. Então, em última análise, se você se conecta com essa fonte, né, diretamente, sem esses intermediários, você vai ficar automaticamente ah, energizado, revitalizado, né? E principalmente feliz e satisfeito, né? Porque essa é o nosso grande objetivo, né? Não é simplesmente fazer um jejum, mas é estar satisfeito, alegre, feliz. O resultado dessa conexão desse yoga tem que ser essa felicidade, tem que ser essa alegria, essa bem-aventurança. Né? Porque se você está fazendo atividade espiritual, está fazendo jejum, mas não está tendo esse resultado, né? Então tem alguma coisa errada. Né? Ou ela não está, ou ela não está, enfim, no local onde ela deveria estar, né? Eu digo assim, né? Ela não está entendendo qual que é o propósito dela ali, né? A gente vive realmente, enfim, numa condição, né? A gente acredita que nós somos o corpo, né? E, enfim, que a vida é um eterno desfrutar, mas na verdade, né? A gente sabe que isso aqui é uma passagem, né? A gente, enfim, daqui vai para ou a gente vai reencarnar, ou a gente, segundo, né, a tradição védica, ou a gente vai para outros planetas, né? Mas o fato é que a gente está aqui nesse corpo, a gente precisa entender, né, como que esse corpo funciona, né, que a gente tem uma alma, né, e o Ayurveda fala disso, né, que nós temos uma alma, né, essa alma encarnou no corpo por questões, né, de evolução, né, e a gente precisa entender como que esse corpo funciona, né, essa é a questão, né, que o Ayurveda fala, né. Eu queria trazer um ponto aqui, acho que só para a gente finalizar, né? Se você quiser falar mais algumas coisas, eu acho que eu pelo menos já falei assim algumas das coisas mais importantes assim, né? É o momento ideal para a gente se alimentar, né? Eu falei, né, que a gente deve fazer, que o Charaka fala que a gente deve fazer 2 refeições e tal, mas quando a gente está com fome, né? Então esse trecho é citado no Ashtanga Hridaya, né? Ele fala o seguinte: o momento ideal para a gente comer é após a eliminação de fezes e urina, quando a mente está clara, quando os doshas estão equilibrados, quando o arroto é puro, ou seja, quando não tem aquele refluxo, né? Quando a fome está bem manifestada, quando os gases se movem para baixo naturalmente, quando a atividade digestiva está presente, quando há clareza nos sentidos, quando há sensação de leveza no corpo, o alimento deve ser consumido observando tais regras e procedimentos. Esse é o momento ideal, né? Então você vê que o conhecimento védico, o Ayurveda, né, são manuais, né? São bulas para a gente ler, entender e aplicar aquilo, né? Para que a gente possa ter, no mínimo, uma vida saudável, no mínimo, né? E no máximo é a gente viver, né, uma evolução espiritual, né, caminhar, né, para nessa direção da evolução espiritual. Né? Uhum. Com certeza. E assim, já deixando agora uma deixa, né, para a nossa próxima live, que vai ser sobre a dieta espiritual, para meio que, enfim, já
fazer uma pequena introdução, né? O mais importante, além de você saber, né, como comer, como combinar os alimentos, né, como, enfim, a hora de comer, a maneira de comer, é muito importante que você coma um alimento também livre de karmas, né? Aí você já tem a questão da prachada, né? Como você consegue purificar esse alimento, né, pelo aspecto espiritual, né? Porque a gente fala muito de saúde, no sentido, assim, vamos dizer, fisiológico, né? Mas até já conectando com o que a gente falou na primeira live sobre as gunas, né? Quando você oferece um alimento, né, por exemplo, para Krishna, aquele alimento ele se transforma em nirguna, ou seja, ele perde a influência negativa, né, a, dos modos materiais, né, no caso Rajas, Sattva e Tamas, né, e se transforma em um alimento espiritual, transcendental. Né? E isso é um ponto muito importante, né, para a gente poder considerar, né, dentro da nossa dieta, que a gente precisa ter um alimento puro em todos os sentidos, né? Um alimento puro tanto no seu aspecto nutritivo, nutricional, mas também espiritual. Aí sim você vai ter esse conjunto de aspectos, né, da nossa vida totalmente contemplados. Aí você encontra de fato a harmonia plena, né? Você encontra a saúde plena, né? Porque a gente precisa não só apenas alimentar o corpo, mas também alimentar a alma. E a alma, ela precisa de relação com Deus. Então, o alimento da alma é a conexão com Deus. Isso é o mais importante. E sem isso, não tem saúde física que consiga trazer felicidade para alguém. Né? Então, a gente vê muitas vezes que alguns monges, né, alguns santos, pelo ponto de vista técnico, né, do Ayurveda ou de outras linhas, né, a medicina chinesa, não se alimentam bem, não comem exatamente como manda o script, né? Mas, porque ele ofereceu esse alimento para Krishna, né, ele consegue obter um benefício máximo desse alimento. Né? Uma vez eu estava na Ucrânia, né, e lá em Kiev, na capital, nós temos um centro, um templo, e ele é, na verdade, a, a extensão de uma loja, né, de uma clínica ayurvédica, né, que o devoto, que é dono, mantém. Tá? Chama Rosa Veda, o nome da loja dele. E ele também estuda Ayurveda, enfim, tem um médico indiano que, enfim, atende lá também, e tal, etc, etc. E a gente estava conversando um dia depois de um programa e ele estava me contando que a, a vida de um monge, por exemplo, de um sannyasi como eu, né, que vive viajando, né, o tempo inteiro viajando, pegando voos longos, não conseguindo se alimentar de maneira adequada, modificando, né, alterando o seu meio ambiente o tempo inteiro, a cultura, o tipo de alimento, o clima, etc, etc. Isso seria assim a morte, né, para uma pessoa normal. Né? Isso seria realmente algo muito, muito, muito danoso, né, para a saúde. Mas ele falou assim, porque vocês estão sempre ocupados na prática espiritual de maneira muito intensa, isso compensa, né, a falta de equilíbrio da sua rotina diária. Então, perceba a importância, né, da prática espiritual nas nossas vidas. Né? O quanto isso influencia muito mais do que você ter uma vida regrada, uma vida, vamos dizer assim, de hábitos extremamente saudáveis. Se você não tiver a parte espiritual, você não vai encontrar o equilíbrio necessário. E a gente vê isso muito por aí. Né? Pessoas que, por exemplo, têm dinheiro, né? Têm conhecimento, né? Conseguem comprar os suplementos mais caros, né? Mais assim,
novidade no mercado, aquela cinza do vulcão lá enfim, né? Sabe, assim, aquela coisa. Então, assim, é aquela alga super especial que dá enfim, no oceano, né? Enfim, aquela coisa toda. Mas a pessoa está sempre desequilibrada, né? Está sempre com ansiedade, né? Está sempre com a mente agitada, né? Não consegue a estabilidade, né? Aí tenta cada vez mais buscar, né, na dieta em si, nos exercícios, mas se ela não introduz a parte espiritual, ela não vai conseguir essa harmonia que ela busca. E parte espiritual, diga-se de passagem, não é fazer asana, pranayama, terapias. Isso não é espiritualidade, né? A gente sempre gosta de frisar isso, né? Espiritualidade é a nossa relação com Deus. Seja lá como você vai defini-lo, como você vai entendê-lo, né? Mas se você não tem essa conexão com Deus, você não vai conseguir essa saúde holística que todos nós precisamos ter, né? É um triângulo muito importante, que é oração, devoção e estudo. Você tem que ter esses três muito bem harmonizados. Oração para a sua deidade adorada, para o seu Deus, né? Devoção para, né, o seu Deus e o estudo da palavra revelada, o estudo dos ensinamentos do seu próprio Deus e dos mestres que contemplam essa linha, né, que representam essa linha. Então, isso é a base da vida, isso é a base da existência. O resto vem só para aparar as arestas, né? Mas essa é a minha mensagem final de hoje dessa live, né? Já deixando aí esse link para a nossa próxima live. E, enfim, agradeço mais uma vez pela oportunidade e estou sempre à disposição para a gente estar aqui batendo esse papo muito, muito interessante. Muito bom, Maharaj. Eu que agradeço você, sua participação, todos os seus suas palavras, seus comentários muito importantes, fundamentais, né? Toda essa conexão que a gente pode fazer entre o Ayurveda e o Vedanta, algo assim que é extremamente importante, tá? Para a gente não entender que o Ayurveda trata só do entendimento do corpo, mas, enfim, que é fundamental a gente ter também uma prática espiritual, senão você não vai ter saúde, né? Seja no nível físico e mental. Você pode, assim como o Maharaj falou, você pode comer do melhor, mas se você não cultiva, né, essa espiritualidade, realmente vai ficar faltando alguma coisa. E isso pode pesar significativamente na sua saúde física e mental, né? Bom, nossa live está gravada, tá? Eu sei que tem pessoas até que entraram, que perguntaram se, enfim, iria ficar gravado ou não. Tem alguma pergunta aí no chat do pessoal? Pois é, eu vi uma pergunta aqui que a Patrícia perguntou se a água em excesso apaga o fogo. Sim, apaga o fogo, né? A gente sabe, né, que você taca água no fogo, vai apagar. A mesma coisa, você beber muita água também, vai apagar o seu fogo digestivo. Dilui o suco gástrico e apaga o fogo digestivo, né? Eu acho que eu estava dando uma olhada assim também, né, se tinham outras perguntas aqui e tal, não sei se ficou... tem bastante comentários assim, né, mas perguntas eu acho que essa... Tem uma pergunta sobre o Vata, né? Se fazer jejum com Vata gravado tem que tomar cuidado, né? Se a pessoa já está assim, com Vata gravado, com desnutrição, com a mente muito aérea, né? E só o Vata puro agravado, você pode ter problema. Se você tiver com Ama, né, e Vata, aí o jejum pode ser bom, tá? Mas lembrando que o Vata, como é leve, né, ele tem os elementos ar e éter, você não pode aumentar demais ainda esses elementos, que é o princípio do jejum, é aumentar a caixa, né, e vai, né? Enfim, então a gente precisa ter cuidado, né? Deixa eu ver aqui.
Tem uma última pergunta aqui. Por que o Ayurveda não recomenda jejum longo? Na verdade, o Ayurveda recomenda um jejum até os sintomas da doença serem reduzidos, né? Ou seja, então se ela está, por exemplo, com uma gastroenterite, né? O exemplo que eu dei aqui, né? E ela está passando muito mal, você vai fazer o jejum até ela retomar o sintoma normal. O Agni dela vai ser restabelecido e ela vai ter fome, né? A mesma coisa com a febre, né? E outras doenças, né? Na minha prática clínica, assim, que eu já observei, nesses casos mais extremos de todos, onde a pessoa realmente precisa fazer um jejum mais longo, eu já fiquei assim com pessoas tomando só sopa por 3 dias, e foi muito bom. Aí depois de 3 dias o Agni já estava restaurado e aí a gente começou a introduzir novos alimentos. Então isso tudo varia de acordo com a necessidade, porque as pessoas procuram, né, o Ayurveda para tratar de questões de saúde, né? A maioria das vezes é assim, elas nunca procuram o Ayurveda porque elas estão bem e querem prevenir doenças. Elas procuram quando já estão lascadas, já tentaram fazer todos os tipos de tratamento, nenhum deu certo, aí vão cair lá no Ayurveda. Infelizmente, é assim. Tá? Eu estou vendo aqui, tem um comentário da Tati Medeiros. Ela diz: eu tenho aprendido muito com o Ekadashi. É um autoconhecimento profundo. Ela tem feito lá no grupo, né, o Ekadashi. Ela também é uma das que tem assim sido muito tocada pelo jejum do Ekadashi. E, enfim, a Patrícia está dizendo que o próximo é dia 22. Isso mesmo. Aqui no Brasil, o próximo é dia 22. Né? Então, quem tiver interessado em fazer o jejum de Ekadashi, conhecer, procura lá no Facebook o grupo Vedas e Jejum de Ekadashi, ou no Telegram, Vedas e Jejum de Ekadashi, ou me manda um direct aqui pelo Instagram mesmo, e eu vou direcionando a vocês, tá bom? Tem todo um guia prático, teórico, super interessante para vocês fazerem. Eu dou toda a assistência, fico ali sempre atento às mensagens, qualquer dúvida e pergunta, eu estou sempre ali para auxiliar vocês, tá? Enfim, recomendo 100% introduzir o jejum de Ekadashi na sua vida. Você vai com certeza passar por uma grande transformação. Tem só mais uma última pergunta aqui. No caso, a pessoa que tem problemas no intestino preso, neste caso, muita água também faz mal. Bom, primeiro a gente precisa entender o porquê que ela tem constipação, né? Qual é a causa da constipação, né? E aí, entendendo a causa, a gente elimina a causa. Aí a gente vai dar o tratamento que é o oposto à causa, tá? Mas a causa, ela pode ser até mesmo pelo consumo excessivo de água, consumo excessivo de alimentos, ou até mesmo pelo uso excessivo da mente e dos sentidos, que inverte os fluxos dos vaios no corpo. Enfim, tem N, ou até mesmo por comer comida muito seca, salada, comida, enfim, crua, tudo isso agrava o vata e pode gerar constipação. A gente tem que entender qual é a causa, tá? Mas a água, enfim, não é o tratamento indicado para constipação em si, né? Óbvio que se for por falta realmente de água, que a pessoa tem sede e não bebe água, aí tudo bem, mas tem N motivos, N fatores causais, né, para constipação. Tem que acordar cedo, né? Tem que acordar no horário de vata, né, para poder ter uma boa excreção, né? Seguir todo o Dinacharya e aí, enfim, ver se isso não for suficiente, aí buscar um tratamento apropriado, né? É isso, então. Maharaj, obrigado mais uma vez. Obrigado a todos aí pela participação. A live estará gravada para quem não assistiu, tá? Quem não assistiu nossa live anterior também, sobre os trigunas também, ela está gravada, foi uma live muito bacana, tá? E fiquem atentos que a gente está preparando uma outra live aí sobre a dieta na perspectiva do Ayurveda e na perspectiva espiritual, né? Como que a gente
correlaciona isso, tá bom? Uhum. E a gente também está preparando artigos, né, sobre cada live, assim, com mais conteúdo, enfim, coisas mais elaboradas, né? Na forma escrita você consegue, né, enfim, elaborar bem mais. Então a gente em breve também vai estar compartilhando com vocês todo esse conhecimento de forma escrita, né? Quem sabe até pode virar um e-book no futuro, né? Vamos ver. Enfim, é isso aí. Então é isso. Obrigado a todos. Maharaj, mais uma vez, obrigado. E Imagina, amanhã, Janmastami, né? Grande festa. amanhã é aniversário de Krishna, a festa é no sábado, né? Porque Krishna, ele aparece à meia-noite. Então amanhã é um dia de muito jejum, né? Jejum até meia-noite para poder esperar Krishna, né? Cantando mantra, lendo sobre Krishna, enfim, né? Nos preparando para poder recebê-lo, né? Da melhor maneira possível. Ah, e aí no sábado, quem estiver aqui em Brasília, né? E quiser comparecer, nós vamos fazer a nossa festa aqui para Krishna a partir das 10 horas da manhã. O Dr. Mário estará aqui presente conosco, não falta a uma, né? E a gente vai estar aqui celebrando. São todos convidados, tá bom? É isso Então, então, gente. Hare Krishna. Hare Krishna. Obrigado a todos. Obrigado, Maharaj.